Como é bom estar aqui mais uma vez. Hoje, a nossa unidade 4. Eu acho que dá para me ouvir bem, né? Por mais que esteja chovendo, dá para ouvir, né? Unidade 4, nós trataremos de 3 profetas, está dividido em 3 profetas. Se quiser passar, fica à vontade, dá para pôr ali, no lugar da pilha. Nós trataremos de 3 profetas, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Capítulo 1 e 2, Jeremias, o profeta das lágrimas. Capítulo 3 e 4, não, pode tirar. Capítulo 3 e 4, Ezequiel, o profeta que comeu o livro. Por que chama o profeta que comeu o livro? Porque no chamado dele, um dos principais acontecimentos é quando Deus faz com que ele coma aquele rolo, né? O livro que simboliza, propriamente dito, a palavra de Deus. E por fim, Daniel, as revelações divinas da história. Daniel só tem um capítulo, mas por conta, né, de espaço, ele colocou um capítulo só. Só que a gente bem sabe que o livro do profeta Daniel é extremamente profundo. Para quem já leu mais de uma vez, vai saber que são várias visões, vários acontecimentos. Inclusive, essas visões e esses acontecimentos, eles estão intimamente ligados e relacionados com a história da humanidade. Ali a gente vai ter a revelação de reinos, de imperadores, de acontecimentos importantes que se desenrolaram na história e que também estão intimamente ligados com a história da Palestina ou da região de Israel, tá? Haja vista que aqueles impérios que dominaram o mundo, eles influenciaram grandemente a construção não só da religião, mas também da cultura israelita daquela época, né? A gente sabe que, por exemplo, Alexandre o Grande, do Império Macedônico, que a gente já falamos sobre isso, ele foi profetizado por Daniel, irmãos. A gente vai ver ali a estátua de Nabucodonosor, a gente vai ver a visão dos animais, né? Aqueles animais medonhos, tem até um urso lá com dentes de ferro, né? Animais ferozes, que simbolizavam aqueles reinos e aqueles impérios. Então é por isso que o autor ele coloca justamente o tema, né? As revelações divinas da história, ok? Só recapitulando, 3 profetas divididos em 5 capítulos. O capítulo 1 diz respeito a Jeremias, o profeta das lágrimas. Por que, irmãos? Ele é chamado de o profeta das lágrimas, ou o profeta chorão. Isso não é uma invenção nossa, cristãos do século 21. Já é uma nomenclatura muito antiga atribuída a Jeremias, justamente pelo fato de que, a gente vai analisar daqui a pouco, ele briga com Deus, ele discute com Deus, ele se lamenta muito, né, principalmente em relação aos acontecimentos da época. E se tem uma coisa que eu já venho falando desde a unidade 1, e novamente eu repito, que a gente tem que se atentar, irmãos, é a questão da contemporaneidade, né? A gente vai ver que Jeremias, Daniel, Ezequiel, esse pessoal tudo viveu num espaço de tempo muito pequeno. Os profetas menores também, salvo engano, se não me falha a memória, o mais antigo deles é Isaías, tá? Ele vai profetizar cerca do século VII antes de Cristo, mas mesmo assim é um período de tempo muito curto, porque as profecias elas vão começar mais ou menos no século VII e vão acabar no século VI, no mais tardar no século V, que aí entra aquilo que nós chamamos de um período interbíblico, não é isso? Aquele período do silêncio, onde Deus ele não vai levantar profetas, onde certas coisas não vão acontecer por pelo menos 400 anos. E aí esse silêncio vai ser quebrado com a vinda de João Batista. Aí Deus vai enviar João Batista, o precursor do Messias, e esse período do silêncio vai ser quebrado, ok? Como eu já disse, Jeremias foi um profeta que viveu no século VII a.C., e ele nasceu por volta de 647. Como eu sempre digo e repito, a questão das datações são importantes para nós. Tá? Às vezes a gente pensa, não é muito importante não, para que eu vou saber a data? Gente, é importante. Justamente por isso que eu falei da contemporaneidade, tá? Para a gente entender o período em que eles estavam profetizando. Aí a gente vai entender quem eram os reis, o que estava se passando naquela época,
A gente vai discutir hoje, em Jeremias e em Ezequiel principalmente, a questão moral do povo, a imoralidade no sacerdócio, a imoralidade na política, né? Reis corruptos, homens corruptos que dirigiam o povo, e foi por isso que Deus enviou o castigo. Nós vamos ver que o exílio já estava às portas aqui. Inclusive, Jeremias ele vai testemunhar a última leva do cativeiro de Nabucodonosor, 586 a.C. Jeremias ele vai ver o templo sendo destruído, e é por isso que ele vai escrever as Lamentações, né? Porque ele vai ver tudo aquilo acontecendo, o povo sendo assassinado, a mulherada sendo abusada, o templo sendo destruído, Jerusalém sendo incendiado. Ele vai ver tudo isso e ele vai se lamentar, e ele vai escrever Lamentações. A título de curiosidade, quem escrevia as profecias de Jeremias não era Jeremias propriamente dito, tá? Quem escrevia as profecias dele era o seu secretário. Agora, um dos pontos que a gente tem que chamar atenção na vida de Jeremias é o seguinte: quando Deus ele chama Jeremias, ele já deixa bem claro para Jeremias que a profecia dele, a pregação de Jeremias, ela não seria, entre aspas, eficiente. Como assim? Ele iria pregar e o povo não ia se converter, irmãos. Deus ele já deixou bem claro no chamado de Jeremias que ele iria profetizar e o povo não ia se arrepender. Por que que isso é importante? Primeiro, se a gente for ver a extensão do ministério de Jeremias, a gente vai ver que ele profetiza por mais ou menos 40 anos. Jeremias, ele foi o profeta mais perseguido e maltratado, irmãos. Ele vai tomar bofetada, ele vai ser preso, ele vai ser humilhado. E Jeremias também era um profeta solteirão, né? Ele foi proibido por Deus de casar e ter filhos, justamente por conta do castigo. Então a gente pode até dizer que Jeremias ele foi poupado do sofrimento. Em que sentido? Imagina se ele tivesse casado e tido filhos. Imagina só, irmãos. Ele ia ver tudo o que aconteceu com os demais acontecer com a família dele. Como foi diferente com Ezequiel. Quando Nabucodonosor invade em 586, a esposa dele vai falecer. Então nós já temos esse contraste entre os dois, né? Deus proibiu que ele casasse justamente por conta disso, como a irmã Cláudia também bem frisou, né? Imagina só o sofrimento que ele ia ter. Já sofreu por ser profeta, né? E agora ainda mais vendo a própria família sofrer. O nome de Jeremias significa o Senhor estabelece. Ele nasceu nos tempos do rei Manassés. Olha lá, informação para nós. Manassés, ele era um rei ímpio. Irmãos, os últimos reis eram ímpios. Eram reis que eram entregues ao pecado, à imoralidade. É por isso que Deus não poupou. Deus não poupou, irmãos. A gente vai perceber que existe uma grande questão nos profetas, né? Não somente em Jeremias, mas Ezequiel, Isaías, em outros profetas também, que Deus ele vai sempre se colocar no lugar de um marido traído. Ele vai comparar Israel à sua esposa, à sua noiva, e ele vai comparar ele mesmo, né? O próprio Deus se comparando a um marido traído. E a pena para o adultério, a gente sabe bem qual é, lá no contexto judaico, que era a morte. Deus não vai matar o povo dele no sentido de que iria exterminar, né? Mas traria um castigo muito grande, como a gente já tem visto. Só para a gente poder iniciar essa discussão, irmãos, antes da gente analisar o texto de Jeremias, o que acontece? Tirando a invasão do Reino do Norte, 722, 586, quando Nabucodonosor entra lá no Reino do Sul, o negócio é terrível. O rei da época, que agora me fugiu da memória o nome dele, ele vai ter os olhos vazados, irmão. O que é isso, né? Era um simbolismo de vitória para o Império Babilônico. O rei da Babilônia, né, o imperador da Babilônia, ele chegava lá no rei dominado, pegava ele pela cabeça, era justamente assim, sabe? Pegava pela cabeça assim, e enfiava o polegar no olho da pessoa, né? Vazava o olho, deixava cego e não matava. Era um simbolismo de vitória. Geralmente os filhos do rei dominado eram assassinados
Então, se isso acontecia com a família real, imagina com o povo, irmãos. Imagina com o povo. A criançada era assassinada, os velhos, os idosos eram assassinados. No caso do cativeiro, né? As pessoas que tinham condições foram transportadas até a Babilônia para serem escravos, para serem servos. Então ali era uma nova terra, um novo período de servidão. Era humilhante mesmo, irmãos. Eles eram cidadãos de segunda categoria, porque eles eram povos que foram dominados à força. É diferente de quando o imperador chegava no reino e ele falava o seguinte: olha, se vocês aceitarem ser subordinados ao meu império, não, tudo bem, vocês serão subordinados, mas eu não vou agredir vocês. Eles eram povos subordinados, eles eram, entre aspas, escravos, né, vassalos do império, mas não acontecia essas invasões com eles. Inclusive, eles eram também protegidos pelo império. E o que aconteceu com o Reino do Sul? Por que ele foi invadido? Porque até um determinado período de tempo, o Reino do Sul, Judá, ele pagava o seu imposto para o Império Babilônico. Ele era vassalo do Império Babilônico. Só que ele resolveu se rebelar. E aí Nabucodonosor não tolerou a rebelião, entrou lá em Judá e fez o que fez. Então aconteceram coisas terríveis, ok? Só para a gente entender o porquê que Jeremias se lamenta tanto, né? A cena era terrível, irmãos. Se você for ler Lamentações, ele vai descrever pelo menos uma parte daquilo que realmente foi, e a gente vai ter ideia de quão terrível era. Abra sua Bíblia aí comigo, em Jeremias capítulo 1, só para a gente dar uma examinada no chamado dele, tá, irmãos? Versículo 1 nos diz: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes, que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Olha lá, primeira informação. Jeremias, ele era filho de um sacerdote. Então ele já vinha de uma linhagem sacerdotal, ok? A ele, Jeremias, veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Foi uma datação muito exata, tá? E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 1/10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim, agora ele começa a falar em primeira pessoa, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te consagrei, ou te separei, e te constituí por profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Por que Jeremias disse que ele não passava de uma criança, irmãos? Não que ele fosse literalmente uma criança. Jeremias, alguns estudiosos vão dizer que ele tinha aproximadamente 16 anos, da vocação dele, né? Essa experiência que ele teve com Deus. E por que ele vai dizer que ele era uma criança? Porque a sua tenra idade, né, a sua pouca idade, por mais que ele não fosse uma criança literalmente, ele não se sentia preparado para essa missão, irmãos. Imagina só, né, um menino de 16 anos, talvez 17, 18 anos, recebendo uma incumbência dessa por parte do próprio Deus. Hoje, como a gente já discutiu aqui, ser chamado de profeta é status, né, irmãos? Está cheio de profeta aí, ó, o homem, a mulher, quando é chamado de profeta, profetiza, se enche de ego, né? Mas Jeremias sabia o que significava ser um profeta. Então, o texto está dando a entender para nós que ele literalmente queria se esquivar e também não se sentia preparado. Já é um contraste, né, irmão, com aquilo que a gente vê hoje. Aplicando a palavra para os nossos dias, né? Muitas das vezes, um cargo é oferecido para uma pessoa, ou um papel dentro de uma congregação, dentro de um ministério, a pessoa ela sabe que não está preparada e mesmo assim ela aceita, né? E há aquela desculpa também, não, Deus me revelou que é você que tem que assumir esse cargo. Muitas das vezes não, né, irmãos?
Muitas das vezes o pastor só quer colocar mesmo, não sei, tem uma simpatia com aquela pessoa e fala, não, eu vou colocar fulano, ciclano em determinado cargo, mas realmente a pessoa não está preparada. E muitas das vezes a pessoa sabe que não está preparada e mesmo assim ela aceita, por conta do status. Porque traz fama, traz algum benefício, traz alguma regalia, vai abrir portas, né? Liderança, principalmente de grupo grande ou às vezes setorial, abre portas e a pessoa às vezes aceita sabendo que não tem competência para tal. Quantas vezes a gente tem visto escândalos, principalmente no cunho sexual? O camarada sabe que não consegue resistir à diaba. E aí ele aceita o cargo, aceita a tentação, né? Infelizmente, irmãos, a gente tem que se conhecer. Não é verdade? Uma pessoa que tem esse problema, um homem, vamos falar da figura masculina, né? Que tem esse problema, tem que se conhecer, tem que saber das suas limitações. Tem que entender que, a partir do momento que ele aceita um cargo que vai trazer credibilidade, vai trazer uma certa exposição, a tentação vai ser maior. Em vários aspectos, em vários sentidos. Aí ele vai se encher e vai falar, não, vou aceitar, vai ser uma maravilha, é Deus que está mandando o negócio. E aí a gente vê várias coisas acontecendo, né? Mas eu não estou falando que só acontece com gente despreparada, né? Às vezes o cara realmente tem um chamado, está preparado e por falta de vigilância acaba caindo. Mas o cara que não está preparado e assume o negócio, a chance dele cair é muito maior. É muito maior, irmãos. Não é errando que se aprende. Primeiro a gente aprende, depois a gente faz. Né? Não tem aquela máxima, não, é errando que se aprende, não, irmãos. Tem coisas que a gente não pode se dar o luxo de errar. Né? Existem muitas coisas que a gente não pode cometer determinados erros. Por exemplo, em questão de liderança, né? Liderança das irmãs, seja lá o que for. Muitas das vezes a gente vai aconselhar pessoas, e o nosso conselho, a nossa palavra, tem um peso muito grande na vida daquela pessoa. E aí a pessoa vai tomar uma decisão com base naquilo que a gente vai falar, na nossa orientação, e às vezes eu, ou outra pessoa, um líder, sem experiência ou descabeçado, dá uma opinião, se os irmãos me permitem, né? Uma opinião idiota para a pessoa, e a pessoa, porque está na figura de um líder, vai e faz, e quebra a cara. E muitas das vezes acontece, a pessoa desvia, né? Se decepciona com a igreja e várias outras coisas, justamente por conta do despreparo de um líder. Aí ele trata com um pano quente aquilo que não era para ser tratado com um pano quente, e é exagerado com uma coisa que não deveria ser exagerado. Então, o despreparo causa isso. Né? Não há uma preocupação em muitas pessoas, em muitas lideranças, em preparar pessoas para assumir papéis, para assumir cargos, para assumir posições. Infelizmente, né, tem a questão da conveniência. Não, eu vou pôr o Joel aqui num cargo na minha igreja, no meu ministério, porque ele é amigo de ciclano, e aí ele vai criar uma ponte entre eu e esse ciclano. Vocês acham que não acontece? Eu acho que acontece, né, irmãos? É o que mais tem. Não, o Joel, ele é filho do Anderson, né, o prefeito. Vou pôr ele como meu vice-presidente. Exatamente, exatamente. Outra questão, né, que acontece, o filho do pastor. O pastor morreu, quem que assume? O filho. Quem fala muito disso é o Alain Brizotti, já vi alguns vídeos dele falando disso. Às vezes a pessoa é um incompetente, eu não estou falando incompetente no sentido de ofender, não. Porque realmente, às vezes a pessoa não tem competência, não tem preparo para tal tarefa. Não, ele é filho de fulano, põe ele lá. Né? A sucessão da monarquia. Virou negócio. E aí já esculhamba com tudo, né? Por exemplo, a gente vê a postura de Jeremias, a preocupação dele, ó Deus, eu sou uma criança, não sei falar, não sou eloquente. Só que foi Deus que chamou ele. Existe uma grande diferença entre Deus falar pessoalmente para mim, que o negócio é para ser realizado agora, e um homem falar para mim, independentemente da influência, da posição da pessoa. Existe uma diferença muito grande nisso, né, irmãos? E eu acho que essa aplicação para os dias de hoje é muito necessária. Né? Essa preocupação com o preparo. Tudo bem, Jeremias, ele falou que não estava preparado, talvez ele estava tentando se esquivar, talvez ele realmente não se sentia preparado, mas existia sim uma preocupação com o preparo. Entendem?
E isso é uma coisa que deve habitar na igreja, deve se fazer presente também nas nossas vidas, né? A gente tem que se conhecer, ok? Mas vamos continuar aqui? Josué, só que Josué já não era mais criança, né? Então, provavelmente seja isso mesmo. Mas também tem o quê do se esquivar do negócio, né? Poxa, ele está me chamando para ser profeta. Todo mundo sabia o que era ser um profeta, né? Mas com certeza, como falei, né? As pessoas apontam Jeremias como sendo ali entre adolescente e moço, né? Realmente é uma idade muito, muito pequena, né? Muito tenra para um papel desse, né? Vira modinha. Só que você não pensa, as pessoas Exatamente. É triste. E para quem sabe do peso do negócio, né? A gente vê que é realmente triste o negócio. Hoje a gente vê alguns congressos que tem tanta foto que é capaz da gente achar até a nossa, né? Até a nossa foto lá. Porque é tanta foto e parece que tem gente que exige que tenha a foto ali, né? É um mero detalhe ter foto, né? Principalmente quem é anônimo, né? Eu acho que nós devemos dar a foto para a pessoa que vai estar ministrando, certo? Agora você chega em todo departamento, Não, é complicado. já coloca aquele nome de bênção na. Inclusive, agora os ministérios, aqui ainda não, né, nesse aqui, mas a maioria dos ministérios estão exigindo que o pastor presidente esteja presente em todos os cartazes, né? Então é o pastor presidente com a esposa dele, é o pastor local com a esposa dele, aí vem os pregadores e os cantores. Para mim é um culto à personalidade, na minha opinião, é um culto velado à personalidade. E isso é problemático. É problemático, justamente pelo fato de que esse negócio de culto à personalidade, a pessoa é indício de liderança tóxica, irmãos. De liderança problemática, né? Isso aí é triste, é triste. Igrejas, elas fazem uso dessa dimensão da palavra de Deus para justificar esse tipo de comportamento. É verdade. A honra quem tem honra. Então tem que colocar o presidente, a mulher dele, depois o pastor local, o pastor setorial, enfim. E os crentes vão aceitando, né? Não é a possibilidade da pessoa, não. É você ter respeito pela posição dela, né? Quando ela estiver presente, você Exatamente. saber como se portar diante dela, dando, então, esse tal crédito que é devido a ela, né? Sim, sim. Fazendo menção, né? A pessoa está presente, faça menção. E as pessoas vão aceitando, né? Cada vez mais. Eu já acho um absurdo, você não tem poder, nem comer mais, nem conversar com ela. Tirando foto de você de todo jeito, já postando de todo jeito, fala, gente, eu não sei. Não, é chato mesmo. É chato. Eu também acho muito chato isso. Às vezes eu sou meio estúpida, né? As coisas chegaram num ponto de chatice, né? Igual eu falei ontem, não sei se a irmã vai lembrar, o mundo tá chato, né? A gente chegou num ponto de chatice extrema, né? Até dentro da igreja, com essas questões que muitas das vezes são coisas bestas, mas vão saturando a gente, né? Satura a igreja, satura o crente, satura o novo convertido. Na minha opinião, tá, irmãos, já que a irmã citou isso, abrindo um parênteses, eu acho que o culto deveria ser uma coisa mais reservada. Vamos filmar a mensagem, a pregação, sabe, igual a maioria das igrejas fazem, né? Põe a câmera e pega só aqui, só. Aí eu particularmente já não vejo problema. Agora, filmar o irmão falando em línguas, aí filma outro irmão lá, né, todo esquisito, às vezes cai, né? Na minha opinião, minha opinião, tá? Eu acho isso problemático, eu acho que não é legal. Eu particularmente acho que é desnecessário e muitas das vezes causa escândalo também, né? É igual ficar falando em mistério no meio da rua. Vamos fazer um culto aqui, todo mundo começa a falar em mistério no meio da rua. A gente vai atrair um estigma das pessoas, né? Não é isso?
O crente muito pentecostal, ele acha que isso é saudável. Só que, muitas das vezes, não é. Né? Porque a própria Bíblia já nos mostra o quê? Que se entrar um incrédulo na congregação e todo mundo estiver falando em línguas, o que vai acontecer com ele? Ele não vai entender nada. Paulo não fala disso? Agora, se tiver um intérprete ou se tiver tendo profecia, é diferente. Porque aí ele vai entender, né? Porque quem fala em línguas edifica quem? A si mesmo, né? Na primeira pessoa. A profecia, a pregação da palavra edifica os demais. Mas você já percebeu, por exemplo, Deus, eu vou falar com você, e eu não falo em mim. Parece que você não fala. Agora que eu começo, às vezes até estou te xingando. Aí, nossa, parece que eu entrego, né? Nossa, as pessoas, nossa, você viu? Mas é porque as pessoas não têm discernimento. Não discernem os espíritos, quando é de Deus, quando não é. É aquele negócio místico, né? Eu fico olhando assim e falo, olha, você sabe o que custa acreditar. Não, eu concordo com isso, mano. Olha, os irmãos têm todo o direito de discordar de mim. Eu, quando prego, não gosto de falar em língua estranha. Eu, quando estou pregando, eu não gosto. Eu, quando estou pregando, eu gosto de pregar. Eu gosto de falar, né? Eu preguei lá na quinta, irmão, viu? Eu falo do início ao fim. Aleluia! Eu paro de gritar, a cabeça está dando, eu quero ver a mensagem. Eu quero tanto tempo, todo mundo, pô, se ninguém que você está falando, ela é essa, porque não consegue, porque a Bíblia tem corrida. Isso é falta de ética, Aí né? você fala, ela vai ficar para trás, vai falando, vai gritando. Geralmente isso é pessoa que quer se aparecer, né? Ela repete todo final de frase, vou pegar as coisas que você fala. Isso é problemático. Entra no assunto que nós falamos lá em livros poéticos, quando a gente tratou de salmos. Vamos ver se os irmãos vão lembrar. Eu falei bastante sobre a questão do louvor. A gente acha que adorar a Deus é gritar, né? Aleluia, glória a Deus. Faz parte, né? Glorificar. O culto pentecostal é isso. Só que tem que ter ética, né? Imagina a voz estridente gritando, aleluia, glória a Deus. Gente, eu fiquei semana passada em São Paulo, uma moça pra mim, gente, eu fiquei assim, ó. Ela falava assim, aleluia! Tão alto, ela sai, Ora, cale-se. É falta de ética, é falta de ética. Eu gosto, irmãs, eu gosto. Os irmãos veem, né, que principalmente que a gente congrega junto, que eu não sou assim de ficar gritando, né? Mas eu gosto de participar de um culto que tem barulho, eu gosto. Só que tudo dentro dos seus limites, né? Não, mas a irmã falou bem, de vez em quando. De vez em quando. Agora, então, essa da amiga vai exemplificando, até quando eu estou falando da desgraça, ela está dando glória a Deus. Não, sabe, nem escutou e está gritando. Eu sei que entrou no andar e ela falou assim, passando o seu filho, que pode você, vamos te mandar. Glória a Deus! ué? Glória a Deus. Não é aquele culto racional, né? Eu aprendi assim, que durante a mensagem, todo mundo quer dar glória a Deus, basta sem entender a mensagem. E tem uns momentos também, né, que a gente vê que a mensagem vai... Aí vai, né? Tem hora que realmente a gente que é crente pentecostal, né? Às vezes sai um pouco, né, do script, né? Tá pregando, vem aquele negócio aí, né? Realmente acontece isso. Mas isso não é via de regra, né? Aí é chatice, né? Não, mas nem no culto de ensino precisa de silêncio também, né? Mas aqui no culto de ensino a gente quer Aprender. É diferente do que você quer se aparecer. Quando você quer se aparecer, é uma coisa vazia, incomoda o outro. Agora, quando é você, sim, é diferente. Aquele que vai dar glória, todo mundo ouvindo. Olha, em 2014 eu fiz capelania. Aí tinha uma irmã no curso de capelania que ela era exatamente assim.
o capelão lá, o professor falava e ela repetia as últimas falas dele. Ficava, não, é verdade. Nossa, mas aquilo ali irritava tanto. Eu que sou crente, ficava irritado, imagina quem não é crente. Então, a gente tem que ter essa preocupação, irmãos, porque o nosso culto é sim, o foco é adorar a Deus, mas também é evangelístico, né? Então, a gente pega essas igrejonas aí, eu uso o termo fundo de quintal, né? Nada quanto igreja que é em quintal, não é isso não. Mas os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer. Que não se preocupam com a própria imagem, que não se preocupam com a ética e trazem muito escândalo. Aí enche de novo convertido e começa a fazer aquela macumba gospel, né? Todo mundo começa a rodar e gritar e cai, e parece minhoca no chão. E o ímpio olha aquilo ali e fala, caramba, que isso, né? Não tem. Não é um culto evangelístico. Não é. São visões que a gente vai descartando, que a igreja vai perdendo, que a gente não deveria perder. Né? A questão da ética, infelizmente, não é ensinado, né? O novo convertido deveria ser ensinado a ética do culto, a ética da igreja. Irmão, quando acontecer tal coisa, você não pode fazer tal coisa. Tal coisa, tal coisa. Ensinando, né? Aí a pessoa já ia virar um hábito, né? Dentro das igrejas evangélicas. Agora ninguém ensina nada para ninguém, né? Não se ensina essas coisas, né? A hora de ficar de pé, a hora de sentar. Eu fui numa igreja esses dias, a gente foi numa igreja que a gente ficou de pé 40 minutos, irmão, no culto. Eu me recusei, eu falei, não, eu vou sentar aqui, quando for na hora da palavra eu levanto, mas 40 minutos, irmãos, de pé, eu falei, não dá. 40 minutos não. Né? Tem as horas, tem toda uma ética, um rito a ser seguido, né? E perdendo isso aí, perde o sentido, né? Mas enfim. Essa eu quero ouvir, fiquei curioso. Fala aí. Chega a dar vergonha às vezes. Chega a dar vergonha, irmãos. Chega a dar vergonha. Não dá, irmão. É o que eu já falei. Historicamente, biblicamente, teologicamente, o culto ele tem os 3 elementos principais, né? Oração, leitura, palavra, né? Pregação e louvor. Os 3 elementos do culto. Agora, língua estranha, revelação, é coisa que é sobressalente, né? É um acessório do culto. Porque eu tinha um amigo meu que ele dizia que se ninguém falasse em língua estranha, não teve culto. Que se não tivesse revelação, não teve culto. Que se não tivesse demônio caído, não tinha culto. É a palavra, né? Só que ele veio dessas igrejas aí, né? Qual que é o resultado? Está desviado. Não era pegado à palavra, está desviado. Bom, vamos lá, irmãos. Versículo 7. Abre aí no versículo 7. Mas o Senhor me disse, não digas, não sou ou não passo de uma criança, porque todos a quem eu te enviar, você irá, e tudo quanto eu te mandar, você vai falar. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, destruíres, arruinares e também edificares e plantares. Então Jeremias ele argumenta, né? Olha, eu não passo de uma criança, eu não sei falar, não sou eloquente. E Deus mesmo responde para ele, Jeremias, não diga, não, eu sou uma criança, porque o que eu te mandar você vai falar. Então essa resposta de Deus é como se Deus estivesse mostrando para ele o seguinte, Jeremias, não é você que vai, sou eu que vou, você é só um instrumento. Você só vai falar o que eu mandar você falar. De resto, eu cuido. É isso que Deus está falando para Jeremias. E uma das coisas que é interessante no chamado dele, na vocação dele, é que
Diferente de Ezequiel e de Isaías, parece que a vocação de Jeremias é muito simples, né? Ele diz, não, veio a minha palavra do Senhor. Deus falou comigo, pronto, estou chamado, sou profeta. O que aconteceu no chamado de Isaías, lá no capítulo 6? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, não foi? Então ele teve uma visão grandiosa, algo tremendo. Ezequiel, daqui a pouco a gente vai ver também, né? Ele tem várias visões, ele vê o próprio Deus também, algo tremendo, serafins, coisas assim, fora do comum, né? Mas o chamado de Jeremias não, é mais simples, a grosso modo, né, de se falar. Salvo engano, é Jeremias 18. Vamos ver se é 18. Se não for 18, eu falo mesmo assim. Não é Jeremias 18, não. Eu vou falar, caso alguém ache a passagem, fala para nós onde está, tá? Jeremias diz o seguinte para Deus: Deus, o Senhor me enganou. O Senhor me seduziu. Eu não lembro exatamente o capítulo, irmãos. Aqui, ó, 20, capítulo 20. Abra aí comigo, capítulo 20. Deus mandou o vento aqui do ventilador e abriu exatamente no lugar que eu queria. A partir do versículo 7. Olha lá, capítulo 20, versículo 7. Persuadiste-me, ó Deus. O que ele está falando? O Senhor me jogou um somebody love. Você me fez a minha cabeça, persuadiste-me. E persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Ele tá reclamando. Lembra que eu falei lá no comecinho da aula, que Jeremias ele é conhecido como profeta das lágrimas, porque ele se lamenta e porque ele briga com Deus? Aqui ele está brigando com Deus, irmãos. Ele está falando, olha, o Senhor fez minha cabeça para ser profeta, e eu acreditei nas suas palavras. O Senhor foi mais forte que eu. Olha o que ele vai falar: sirvo de escárnio, todo dia, cada um deles zomba de mim. Então olha o que é ser profeta, irmãos. É por isso que Jeremias está falando, ó, eu sou uma criança. Porque sempre que eu falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Qual que era a mensagem de Jeremias, irmãos? Violência e destruição. Então ele está falando, Deus, toda vez que eu abro a boca para falar em nome do Senhor, é violência e destruição. Ele está reclamando até da mensagem que ele levava. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludibrio todo dia. Ludíbrio todo dia. Irmãos, o que é opróbrio? É motivo de vergonha. É uma coisa ruim. Ele está falando, a palavra de Deus se tornou uma coisa ruim para mim. O que isso significa? Ele está dizendo que o fato dele ser profeta e na boca dele habitar a palavra de Deus, a vida dele virou do avesso. Lembra que eu falei que ele foi o profeta mais perseguido, mais maltratado, tomou bofetada, foi preso, foi perseguido. Por quê, irmãos? Por conta da palavra de Deus. Então ele está dizendo, a palavra de Deus, a mensagem que eu levo, se tornou para mim um motivo de vergonha. As pessoas zombam de mim, as pessoas me perseguem. Se a gente é homem e mulher de Deus, irmãos, é isso que a gente tem que esperar. Se vir coisa boa, glória a Deus, né? Glória a Deus. Se vir até fama, às vezes pode vir também, né? Às vezes riqueza. Pode acontecer. Não, mas pode acontecer, né? Temos grandes homens de Deus que desfrutaram de grandes coisas. A gente pega, por exemplo, o mais falado até hoje, né? Billy Graham. Ele não era milionário, mas o ministério dele que rendeu muito fruto, inúmeras almas, né? Rendeu, logicamente tem um lado ruim, mas rendeu coisas boas também, né? Mas, é o que eu falei, se vir bônus, amém, glória a Deus. Mas, poxa, quero ser usado por Deus, Deus me chamou. O que eu tenho que esperar do meu chamado? Perseguição, luta, contrariação, né? Se é que existe essa palavra. Pessoas me contrariando, homens me perseguindo, portas fechadas, tapinhas nas costas e facadas, né? Na minha ausência, né? Assim que funciona, irmãos? Infelizmente, não é? Ah, ele é metido, se acha. Está fazendo teologia lá, está pensando que é melhor que os outros. Esses dias lá na igreja, não sei se você estava no dia, alguém foi pregar lá, começou a dar um monte de patada em teologia. A irmã estava assim, fui embora
Fui embora. Falei, não aguento. Mas eu tô bem pra ele, como assim, a mulher já veio assim, se apresentando e já logo. Eu falei, Jesus. Eu olhei olhar pra trás. A Mila me olhou assim e falou, Eu falei, Começou a pregar. Eu falei, meu Deus do céu, qual o sentido? Gente, se não é diabo, é problema mental, irmãos. Como que eu vou pegar um microfone e vou falar mal de teologia, irmãos? Não tem como. Não tem como, irmãos. Eu posso falar mal da religiosidade oca, né? O cara acha que sabe demais, a mulher acha que sabe demais, né? Vira um hipócrita, né? Vira uma pessoa... Tudo bem, mas falar mal da teologia não tem como, irmãos. A gente está estudando Bíblia aqui, está aprendendo sobre Deus. Está se esforçando, lendo a Bíblia, fazendo o possível para conhecer mais o nosso Criador. E vem alguém falar mal do negócio. Não é assim. Eu penso que é isso também. Geralmente é isso. Ah, não, eu não sei, então eu tenho que justificar o porquê que eu não sei, que é preguiça. Mostrou que não sabia. O resto da pregação mostrou que não sabia. Mostrou que não sabia o que estava falando. Com tanta veemência, né? Que ela disse que ela não tinha eloquência, né? E nem veemência para falar. Pior que ela fala bem, né? Aí parecendo que não era outra coisa. Pior que ela fala bem, né? Ela fala bem. Eu falei até para Mila, não lembro se eu falei para Mila ou se eu pensei alto, né? Ela fala bem, mas não tem conteúdo, né? Não tem a palavra na boca dela, né? Porque na hora de pregar... Foi o que ela fez com o filho dela. Então, eu acho que eu não vi essa parte. Eu acho que eu não vi essa parte que eu... O moço tem quase 30 anos, não compensa não. Tamanho, não, 2 por 2, assim, sabe? E aí ela pega e fala assim, né? E ele, não é porque é ele que me sustenta, que ele não vai levar tapa na cara se falar ou fizer alguma coisa que eu já disse. Meu Jesus amado. Não pode dar tapa na cara. São várias faltas de ética. Entra naquilo que eu falei alguns minutos atrás, né? Não tem mais aquela orientação. Meu primeiro pastor, o pastor João Neto, ó, tá gravando, se ele ver depois. Não, mas ele foi um pastor que fez toda a diferença na minha vida, irmãos. A primeira vez que eu preguei foi com ele. Não foi na igreja, não foi lá na igreja, foi em outra, mas a primeira vez que eu preguei lá. Ele sentou, ele me deu as coordenadas. Falou, Christian, tem horário. Aquele dia lá na sua igreja, o pastor me deu até 9h10. Não sei se a irmã lembra a hora que eu entreguei. 9 horas. Eu não passo das 9, irmãos. Raras as vezes eu passo das 9. Porque eu aprendi com esse pastor. Christian, tem horário. Não se fala a palavra chula em pregação. Às vezes a gente pode falar alguma coisa aqui no curso teológico. Uma coisa mais forte. Que a gente está aqui para discutir coisas sensíveis, né? Mas em pregação tem toda aquela ética, irmãs. Tem toda aquela postura que a gente tem que ter, aquele cuidado, né? Principalmente com o horário, com exemplos. A gente tem que ter esse cuidado, exemplos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Igual esse negócio, dar tapa na cara do filho. Meu Deus do céu. Ainda mais sendo um marmanjo, né? Depois, no final, ela foi orar e o moço pegou o microfone para louvar. Eu falei, coitado, como é que ele vai louvar? Que às vezes já está acostumado, né, com esse tipo de coisa. Filho de vó, né? Não, nada saudável. Nada saudável. É uma coisa assim, triste, né? E o novo convertido vê isso e muitas das vezes se escandaliza. Gente, entra todo tipo de gente nas nossas igrejas. Gente culta, gente inculta. Muitas das vezes a pessoa que é mais ignorante, né, mais inculta, às vezes passa despercebido, né, certas coisas, certas faltas de ética, né? O cara é criado na comunidade, na favela mesmo. Já está acostumado com coisas mais chulas, querendo ou não, é assim, né? O linguajar, né? O dia a dia e tal. Então chega na igreja, às vezes passa despercebido. Mas o alvo da salvação não é só o ignorante, é o culto também, né? A pessoa que tem conhecimento, que tem ética, e ela chega na igreja, ela se escandaliza com esse tipo de coisa. Deixa eu usar um exemplo aqui, irmãs. Tá lá o pastor, gordo velho, né? Sentado no púlpito assim. Não se senta em púlpito assim, irmãs? Nem homem, nem mulher, né? Não se senta, né? Tá no púlpito ainda virado. Geralmente o grupo das irmãs fica na frente, na maioria das igrejas é assim.
Lá na nossa igreja, pelo menos os pastores ficam de lado, né? Já diminui um pouco a questão. Mas mesmo assim, esse pastor João Neto, ele falava, Cristian, tenha postura, senta direito, blá, blá, blá. Né? Então, na hora da pregação, tem toda essa questão. Eu fico meio assim, quando eu vou pregar num lugar, e o obreiro não me leva no púlpito. Ai, é besteira. Não é, irmãos, eu estou na casa dos outros. A máquina chegar, eu era secretária de São Paulo, pegar a máquina, sabe? Você está na casa dos outros, né? Aí chega um obreiro em você, vai lá, o pastor falou que é para você sentar lá. Como que eu vou? No meio de todo mundo que já está acontecendo alguma coisa, É. estão em oração, às vezes estão louvando, vai passando. E quem sou eu, né? Eu acabei de chegar na igreja, vou passar a cruzar a igreja, subo no púlpito, né? Ah, sou o convidado, tudo bem, eu sou o convidado, mas não é assim que funciona, né? Então essas éticas, como eu falei, né, são coisas que vão sendo esquecidas e que não deveriam passar despercebido, né? Não deveriam, irmãs. Não foi isso. É complicado, mas vamos lá, senão não vai dar tempo. Continuando aqui no texto, para a gente passar para Ezequiel, porque já é 8h15. Violência e destruição, quando pensei, eu gosto dessa parte, quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei o seu nome, então, isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Irmãos, olha que coisa gloriosa. Jeremias estava falando o seguinte, olha, eu não vou pregar mais, eu não vou profetizar mais. Ele está dizendo, quando eu decidi isso, a mensagem, a profecia foi no meu osso como um fogo que ardia. Eu não podia suportar, eu até arrepio de falar isso, irmãos. É o chamado. Né? Você leva a vocação para aquilo ali, irmãs. Irmãos, você não consegue fugir, você não consegue ficar sem. O negócio arde no osso. Esses dias eu estava vendo aquele cara lá, o Clóvis de Barros, né? Que é um filósofo brasileiro aí, bem famoso, né? Ele estava falando uma coisa e é verdade. A nossa natureza diz muito de nós. Ali até se põe como exemplo, né? Ele fala, olha, a minha natureza é de explicador. Eu até me identifiquei com aquilo que ele diz, né? Porque às vezes a gente vai trabalhar e a gente começa a fazer corpo mole às vezes no nosso trabalho, né? Principalmente quando você trabalha com aquilo que você não gosta tanto. E acontece muitas das vezes, né? Às vezes a gente já está empapuçado com o nosso trabalho, com o nosso serviço ali secular, e realmente não sai com o nosso coração o negócio, né? Mas e quando você faz um negócio que está no seu sangue? Igual eu quando estou aqui, né, irmãos? Eu não posso não ser o melhor ensinador do mundo, mas é o que eu mais gosto de fazer na minha vida. É o que eu mais gosto de fazer, irmãos. E cada um aqui tem alguma coisa que mais gosta de fazer. E quando faz, né, seja cantar, pregar, ensinar, reger, sei lá, orar pelas pessoas, né, evangelizar, faz com todo o coração, não é isso? Quando a gente faz aquilo que a nossa natureza nos diz que é para a gente fazer, né? Aquele chamado, Jeremias está falando disso. Olha, quando eu disse que eu não ia mais fazer, o negócio ardeu no meu osso, ardeu dentro de mim, eu não pude conter, a profecia veio, foi mais forte que eu tive que profetizar, né? E quando a gente gosta de fazer um negócio, sei lá, servir na igreja, e a gente não faz, falta alguma coisa na nossa vida, né? Falta alguma coisa, irmãos, falta alguma coisa. Eu falo, né? Às vezes eu fico um tempo sem falar, sem ensinar, e não, sei lá, dá um negócio, né? Dá saudade. Deus conhece meu coração, irmãs. Eu não falo isso para me vangloriar, não. Eu não faço para me aparecer, irmãs. Eu não faço para me aparecer. Se for para eu pregar para 2 ou 3 pessoas, eu prego. Porque eu gosto. Eu gosto mais de ensinar do que de pregar, né? Mas se for para falar para 2 ou 3 pessoas, eu faço, irmãs. Eu faço. Porque, igual eu falei, eu gosto. O cara que está pela fama ou pelo dinheiro, você convida ele numa igreja pequena, ele já fica já meio... Não sei se vocês já tiveram essa experiência de convidar alguém que só gosta do bônus.
né? Aí se você não der o dinheiro depois da pregação, já fica emburrado. Se chega lá, tem meia dúzia de irmãos, já fica emburrado. Já muda a mensagem. Vamos pregar uma mensagenzinha aqui mais. Como se a mensagem fosse dele, né? Exatamente. Não, irmão, chegou lá, tem 2 pessoas, só tem velho na igreja, prega para os velhos, né? Tem gente que tem esse problema, né? E geralmente, falando em velho, a pessoa que só vê fama, despreza os velhos da igreja. Começa a prestar atenção, porque geralmente o idoso, o velho, a velhinha, não traz tanto benefício assim, né? Estou falando de te apresentar para outras pessoas, né? Mas essas pessoas acabam desprezando, né? Na maioria das vezes, eu reparo nisso. O cara não aguenta chegar perto, né? Da pessoa mais simples e tal, né? Mas... Aconteceu isso uma vez. Chamou uma mão para pregar. E ele foi, quando chegou lá, simplesmente, sabe, da década. As coisas estão ninguém. Aí ele olhou para mim e falou, irmã, eu falei, você veio fazer o quê? Você não veio pregar? Fez prega. Prega para mim aí, né? Tinha, acho que umas 4 pessoas. Falei, você esqueceu disso, eu disse, sabe, tem que escutar também. Aí, amém. Eu ia por lá. Foi bom. Você veio na prega, você prega. Independente. Está cheio, está vazio. Você está fazendo o que você foi chamado. É verdade. É pregar a palavra. Quem está pregando aqui, não usando o microfone, usando a caixa, né? Às vezes não tem muito bem, mas você fala muito mal. Atrás da parede, eu deixo para pregar e eu ligo. Eu vou precisar para falar com ele aí. Eu vou tentar ficar bem Não, igual ali, né? Não estou dando vocês, fazer o casal cola na casa do dadinho ali na parede da igreja. Estão tudo que está faltando, dando uma olhadinha lá para dentro. E aí vem um fala besteira lá e era exatamente isso que eu ia falar. O René Kivitz, ele fala que a água que Jesus promete para a mulher samaritana era sêmen. Não sei se você já deve ter visto isso no Instagram, né? Absurdo, né? E vocês acham que não vai aparecer um monte de jovaiada falando isso aí, irmãos? Aparece. Eu lembro, quando eu me converti, eu era de um grupo de jovens, o grupo era grande, né? E tinha uns menininhos metidos a pregadorzinho. Aí era o Marco Feliciano soltar uma lá em Camboriú, que os moleques começavam a falar igualzinho. Aí outros pregadores também, né? O Trovão. Era soltar uma lá no Gideões, os caras começavam a falar igualzinho. Seja heresia ou o que for, os meninos começavam a pregar a mesma coisa. Aparece, né? Infelizmente. Eu sempre detestei os Gideões, irmãs. Desculpa quem gosta, né? Cada um gosta do que quiser. Então, já vi muita gente boa indo lá, principalmente nesse último que teve. Mas, historicamente, a gente viu cada barbaridade lá, irmãs. Mas o aqui também está bastante, porque tem uma pessoa que conversa sempre com ela. E ela prega. E ela quando chegou no culto, uma mulher, o pastor chegou lá e falou para ela, você tem que pregar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se você quiser que eu fique, eu vou pregar o que Deus mandou eu pregar. Quando ela ajoelhou, antes dela subir, quando ela ajoelhou, tinha umas 3 que não falou assim, que chegou, agora ele vai apanhar na graça. Quem faz coisa errada, Merece mesmo. faz. Aí ela falou assim, se ela insistisse, eu ia ter que pegar o que ela queria, eu ia pegar a pessoa. Então, não estava fazendo para o Senhor Jesus. E ela é o que ela fala. Não, mas está certo. Eu falei, está certo. A gente está fazendo o Senhor Jesus. Não, e o que mais tem é relato disso. O cara chega na igreja lá para pregar, o pastor chega, ó, aqui você não pode pregar sobre tal coisa. Ó, tem um membro lá que está vivendo tal coisa, então não fala tal coisa, né? Tem um monte de situação assim, né? Ou tem obreiro que está vivendo... Se você é
realmente está pregando a Bíblia, você tem que pregar o que Deus mandar. Independente do que o fulano está passando, não. É por isso que eu gosto da pregação expositiva. Você não sabe. Sabe aquele sermão carapuça? Que quando você prega, tipo assim, tem gente que tem esse problema, né? Ele sabe que tem alguém com algum problema e ele faz questão de pregar sobre aquele assunto. E eu gosto da pregação expositiva por causa disso. Porque se no capítulo está falando de adultério, o que eu vou falar? Adultério. É pregação expositiva. O pastor Hernandes Dias Lopes fala muito disso, né? Às vezes você chega para pastorear uma igreja e tem membro em adultério, em fornicação. E aí se você for pregar aquilo ali, já de cara, eles já vão sentir que é para eles. Agora, vamos expor o livro de Mateus. Aí você começa, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Vai chegar numa hora que você vai chegar no capítulo do divórcio. Está lá, é Bíblia, está na sequência. Ele não vai poder falar, o pastor está pregando isso por causa disso. É por isso que eu gosto de pregar expositivamente, porque não dá para ninguém me acusar de nada, né? Pedro, quando você pregar numa igreja, você não acontece. Se o Senhor te deu a palavra para pregar, como é que você vai mudar? Aquilo que o Senhor Jesus falou, é aqui que eu quero. E quantas vezes, né? As pessoas mesmo falam que você estuda para os dois. E muda. Na hora que o Senhor fala, não é nada disso que eu quero. É isso aí, você vai ter que falar assim. E E aí, muda. você vai fugir? Já aconteceu isso comigo, umas 2 vezes já. 2 vezes. E já aconteceu também o contrário, né? De eu chegar e tudo acontecer no culto, falar sobre o que eu ia pregar. Mas Louvor. hoje em dia eu vejo que as pessoas gostam muito de massagear a ideia. É para ter o convite, né? Então, eu falo, Senhor, se um dia eu achar que eu vou pregar para falar, pois coloque ele na minha boca, mas coloque aquilo que o Senhor quiser. O pregador que massageia o ego, ele vai ter mais convite, né? Infelizmente. Mas quem faz a agenda não é o Senhor Jesus. Sim, sim, sim. Mas o homem também tem essa influência, né? É lógico, a gente vê pessoas sendo levantadas por Deus, eu não estou nem aí, né? Se eu tenho convite, se eu não tenho, É como você acabou de falar, vai ser odiado. vai ser odiado. Só que sempre tem quem goste. É isso que a gente tem que ter em mente, né? Não, eu digo o seguinte, por exemplo, eu tenho amigos que produzem vídeos na internet. E acontece, né? Você começa a produzir vídeo e você começa a ganhar um negócio que a gente chama de hype, né? As pessoas começam a te assistir e sempre vai aparecer gente te xingando. Só que sempre vai ter gente que gosta de você. Na igreja é a mesma coisa. Poxa, eu estou pregando a palavra de Deus. Se é palavra, muita gente vai se levantar contra. Só que sempre vai ter o crente de verdade que vai te apoiar. O homem de Deus, a mulher de Deus que vai te dar oportunidade, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa preocupação não deve ser essa, né? Vão gostar, não vai, igual a irmã falou. Se gostou, bem, se não gostou, amém também. Vai me convidar de novo? Glória a Deus. Não vai me convidar a fazer o quê? Não convida, convida outro. Convida o Dave para pregar então, né? Se não gostou. Né? É esse pensamento que a gente tem que ter. Infelizmente é assim. Agora, tem o outro extremo, né? Não tem aquele pregador igual aquela moça falou isso aquele dia. Eu falo o que Deus manda. Só que essa é a desculpa dela para ser mal educada. Né? São 2 extremos, né? O cara que vai lá, a mulher que vai lá e vai lá com luvinha de película para não ofender, e a pessoa que dá a desculpa para ser mal educada com todo mundo, para falar a besteira que quiser falar, porque está dizendo que é Deus que mandou. Não é isso? Então é aí que é problemático. Mas realmente a gente não tem que ter essa preocupação, se vai gostar, não vai. Né? Porque na maioria das vezes não vai, né? Quando a gente prega, a maioria das vezes é assim. Não vai, né? Porque na maioria das vezes é repreensão, né? Na maioria das vezes é isso. Ainda mais do jeito que a igreja está hoje em dia. Você viu que a maioria fala assim que essas pessoas que estão falando a verdade, que estão falando a Bíblia mesmo, eles são mais difíceis de ter agenda, né? Do que esses que fazem É isso mesmo. Quando eu aceitei Jesus, antes da gente entrar no livro de Ezequiel, dá tempo.
E Deus me deu uma visão. Eu estava na cama, eu estava acordado e Deus me deu uma visão. Foi a única vez que eu vi acordado. Eu tinha acabado de acordar, eu fiquei um pouco deitado assim e eu vi, irmãs. Aí, às vezes eu fico pensando, né? Será que essa visão vai acontecer? Não sei. Na visão era coisa grande. Mas e se não acontecer? E se foi alguma coisa que Deus estava me mostrando? Não sei. Era coisa bem grande, né? Só que, se não acontecer, paciência, né? Pode ser um erro em mim, e aí eu peço que Deus me corrija, se for algum ponto que eu estou errando. Mas pode ser também isso que a gente está falando. O pregador que prega a verdade, o ensinador que ensina a verdade, pode ter certeza que um monte de porta vai fechar. Tem igreja que não vai te convidar, varão. O Silas está pregando lá, está pregando a verdade, está aprendendo cada dia mais, e as mensagens dele é Bíblia. Não, aqui a gente gosta do reteté, então não convido o Silas não. É assim. Só para fechar, para a gente entrar em Ezequiel, uma vez eu fui pregar numa igreja, lá no Majestic, eu acho. Era divisa com Caçapava. E eu não conhecia a igreja, era um amigo meu que me convidou, conheci ele no monte, lá na Zona Sul. A gente fez amizade, ele falou, varão, você tem que ir lá pregar na minha igreja, vai lá, prega lá. Eu falei, vou lá. Aí eu fui, eu percebi que eram aquelas igrejas bem tradicionalistas, assim, sabe? As irmãs com a saia lá no pé, os irmãos lá, esquisitão, né? Aí eu falei, tudo bem. Aí eu comecei a pregar, e não foi de propósito. Eu preguei sobre a liberdade cristã. Consequentemente, foi diametralmente oposto àquilo que eles acreditavam, né? Sabe aquela igreja que no crente não pode nem ter TV? E eu bati nesses pontos, né? Porque uma das coisas que eu falava ali é tipo assim, né? O que vale para Deus é a sua comunhão com Ele, a sua vida espiritual, e não se você usa saia até o pé. Eu lembro que eu falei, né? A irmã tem saia até o pé, mas a língua bate na nuca, tipo essas coisas assim, sabe? Aí eu já vi que os irmãos fechou a cara. Depois o cara falou para mim, o cara que me convidou, ele falou, não vão te convidar mais não, varão. Eu falei, eu sei que não vão, eu percebi. Deu para perceber a animosidade das pessoas, né? Porque o que valia para eles era esse negócio, né? De saião, né? De não ter televisão, de não raspar o cabelo, de não raspar o sovaco, né? O que valia para eles era isso. Não era a palavra, não era o estudo bíblico. Tanto é que no dia até o pastor que fez a leitura oficial falou mal de teologia também. Então, você já vê o tipo da igreja, né? Só que entra nisso que a gente está falando. A palavra que a gente vai ministrar não é nossa, é a palavra de Deus. Estudei, me preparei, estou pregando o que o texto está me dizendo. Amém? Vamos lá, irmãos. Ezequiel. Oxi. Não sei por que ele voltou tudo. Aí, Ezequiel. A palavra Ezequiel significa Deus fortalece, e esse nome não aparece em nenhum outro livro da Bíblia. O profeta é autor do livro que leva o seu nome, ele era um sacerdote. No dia do cerco de Jerusalém, sua esposa faleceu, e ele foi levado para a Babilônia, cativo no ano de 597 por Nabucodonosor. Então, ele foi para a Babilônia, irmãos, na segunda leva, tá? Do Reino do Sul. O livro de Ezequiel não traz nenhuma informação sobre a sua morte, porém, a tradição rabínica afirma, não é a Bíblia que afirma, tá, irmãos? É a tradição rabínica, diz que Ezequiel foi morto por um príncipe de Israel, por tê-lo o quê? Está escrito aí? Repreendido por sua idolatria. Então, a tradição está dizendo que Ezequiel foi lá profetizar contra a idolatria do cara, e ele ganhou de presente um martírio, no ano de 560 a.C. Já entra novamente nisso tudo que a gente está falando, né? Ele foi lá pregar contra o pecado do cara, e aí ele ganhou a morte de presente. Como aconteceu com João Batista, com Isaías e com inúmeras outras pessoas. Se com o nosso Cristo aconteceu isso, quem dirá conosco, não é? A gente não pode esperar flores, infelizmente é assim. Inclusive, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, todos aqueles que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, padecerão perseguição. Então todos nós que queremos viver uma vida voltada para Jesus,
tem que esperar, irmãos, problema, infelizmente. Eu digo lá no meu serviço, né? Acho que vários irmãos já passaram por isso. Descobre que a gente é crente, começa com piadinha. Lá os caras, nossa, gosta de falar de mulher, irmãos. Não pode ver mulher na rua. Aí fala, olha lá, a mulher que está passando ali. Aí às vezes você está distraído, né? Eu dirijo ainda, aí você olha e você fala, caramba, não é um miserável mesmo? Aí às vezes dá até umas intrigas, né? Mas faz de propósito. Aí tem um cara que fica falando para mim, olha lá, pode olhar, só não pode cobiçar. E como que você vai olhar e não vai cobiçar, cara? Você é retardado? Mas olhou, segundo olhar principalmente, né? O cara olha de novo assim, né? Já tá em pecado já, né? E o ímpio, ele não tem essa mentalidade. Para ele já é tão normal, já assimilou aquilo ali de tal forma, que ele não entende o mal que isso causa na vida do crente, né? Do jovem cristão, da mulher cristã, seja lá o que for, né? Igual as meninas lá no serviço, tem uma fofocaiada, meus irmãos. E as crentes ficam no meio, às vezes. Aí você fala, caramba, né? Vai fofocar no meio dos ímpios lá. Fofoca lá no meio dos ímpios. O problema lá é a fofoca no meio das meninas. E no meio dos caras é esse negócio de falar de mulher e olhar para a mulherada na rua. E não aguenta, né? Cada um tem os seus problemas, principalmente no ambiente de serviço. No meu é esse. E às vezes, a gente muitas vezes acaba encostando, né? Chegando em lugares e parece que é o diabo que envia as pessoas, né? E você tem que ficar na sua ali para manter a sua postura, porque o mínimo vacilo o ímpio percebe, né? O ímpio percebe. Então a gente tem que ter esse cuidado. Nós como crente, a gente tem que ter sempre esse cuidado. Mas sempre vão colocar pessoas na nossa vida que quer que a gente vive a mesma vida porca que eles. O cara às vezes está no 5º casamento, aí você está no 1º, né? Ou você está falando, por exemplo, quero casar, conheci uma menina da hora, ele ouve sua conversa. Não, que isso, cara? Que casar? Né? Tem que curtir a vida. Aí você vai ver a vida do cara é uma vida porca, uma vida miserável e está querendo te dar conselho ainda. Né? Infelizmente tem esse lado, né, irmãos? Você cai na rede, você não te apontar. Olha o crente lá, né? Na hora dele falar para você fazer é bênção, né? Mas na hora que você cai, aí já vira, né? Ué, mas você não é crente? É a astúcia do diabo, né? Irmãos, vamos analisar o capítulo 1 de Ezequiel? Versículo 1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, olha lá, datação precisa, que estando eu no meio dos exilados, lembra que eu acabei de falar que ele foi na segunda leva? Junto ao rio Quebar. Onde ficava o rio Quebar, irmãos? E aí? Onde ficava o rio Quebar? Fala aí, Joel. Na Babilônia. Ele não foi exilado para a Babilônia? O rio Quebar era um dos principais rios da Babilônia, tá? Se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Então, assim como Jeremias, Ezequiel também era de linhagem sacerdotal, ok? Na terra dos caldeus. Onde era a terra dos caldeus, irmãos? Na Babilônia, isso aí, Carminha. Junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Aí ele vai falar da visão dele, tá? Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Ele está apontando para a Babilônia também. E uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e o resplendor ao redor dela, e do meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. E a gente vê que a visão de Ezequiel é muito esquisita, né? Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas, as suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem,
aos 4 lados. Assim, todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. Só para contextualizar, por que eles tinham 4 rostos? Porque cada rosto apontava para um lado, né? Um para o norte, outro para o sul, um para o leste, outro para o oeste. Isso aqui dá a ideia de onissapiência, de saber todas as coisas. Tanto é que ele está dizendo que quando ele andava, para qualquer lado que andava, era a frente dele. Ele não andava para trás, mas sempre para frente, porque tinha 4 rostos, tá? Versículo 11, pulando aí. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas unidas, cada uma à do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. E aí ele vai desenvolvendo essa visão. Depois ele vai falar dos círculos, né? Que um círculo girava dentro do outro. E aí tinha o cilindro, né? E assim por diante. Irmãos, por que é importante, depois deem uma lida, quando vocês tiverem um tempinho, na visão de Ezequiel, lê com calma, se possível veja um vídeo lá, para você poder entender mais ou menos como foi, tá? Se você colocar no Google, visão de Ezequiel, você vai ver várias representações também daquilo que ele viu, e ajuda a gente a entender melhor o que era a visão dele. Essa visão aqui é a vocação dele, tá, irmãs? Irmãos, era o chamado de Ezequiel que estava acontecendo. Por que ele era o profeta que comeu o rolo? Porque Deus fez ele comer um rolo, né, irmãos? Capítulo 2, versículo 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendeu para mim, e nela se achava um rolo de um livro. Por que um rolo de um livro? Porque na época eram pergaminhos, não é? Eram enrolados. Estendeu-se diante de mim, estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me diz, filho do homem, come o que achares, como este rolo. Vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse, filho do homem, dá de comer a teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo. E eu comi, e na boca me era doce como mel. Irmãos, olha que coisa estranha, né? A visão dele. De João. Provavelmente no sentido do que estava querendo dizer. Né? Por quê? Por que ele come o rolo? Primeiro a gente tem que analisar a visão. Ele tá dizendo que estava escrito por dentro e por fora. O que tinha? Lamentação, suspiros e ais. Então era uma mensagem de correção e de lamentação. E aí Deus está falando para ele, come, se enche disso. É a mesma coisa mais ou menos que aconteceu com João também. Tanto é que você vai ver aqui no texto, ele está falando, olha, encha as suas entranhas, né, as suas tripas disso. Porque você comeu, vai para as tripas, né? Então, é como se Deus estivesse falando, olha, a mensagem que eu vou te dar, ela tem que estar dentro de você. Você vai se encher dela. Você vai comer essa mensagem. Porque você vai experimentar dela. Entende? Indo adiante aqui, no versículo... mais adiante ainda... Versículo 15. Então, fui até Labibe, aos do exílio que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam. E por 7 dias assentei-me ali, atônito no meio deles. Por que ele ficou atônito? Perplexo, espantado, por conta, primeiro, das visões, segundo, porque ele comeu o rolo, e terceiro, pela situação que eles estavam vivendo. Lembrando que ele também foi cativo. Lembra que eu falei que ele foi na segunda leva? Então ele estava experimentando um negócio que estava acontecendo. Gente, ele estava vivendo o castigo de Deus, irmãos. Ele estava sentindo na pele, ele estava vendo, testemunhando aquilo que Deus falou que ia fazer, ok? O cenário que envolve Ezequiel é o do cativeiro babilônico. Não havia, portanto, nem templo e nem sacrifício.
É por isso que era uma mensagem de suspiro, de lamento e de ai. Israel e Judá andaram desviantes dos caminhos do Senhor. A nação cometeu toda sorte de imoralidade e idolatrias, a começar pelas maiores autoridades da nação, os sacerdotes e os reis, a classe política e a classe religiosa. A Assíria e a Babilônia foram duas nações que serviram de instrumento de correção e punição. O próprio profeta dirigiu-se ao povo, chamando-o de casa rebelde. Então, duas expressões predominantes do livro de Ezequiel. Primeiro, filho do homem. Não é assim que o próprio Deus se dirige a Ezequiel? E como Ezequiel se dirige à nação? Casa rebelde. Ou casa rebelde. Por que casa rebelde? Porque eles eram rebeldes. Eles se revoltaram, eles se rebelaram contra o próprio Deus deles. No começo da aula eu disse, o próprio Deus se colocava na posição, no papel de um marido traído, de alguém que deu a ordem e não teve a sua ordem cumprida. Então agora chegou o tempo da punição. Oséias sofreu aquilo para experimentar o que Deus experimentava, né? E ainda é pior, né? Faz mais filho com ela, né? Ele teve mais 2 filhos ainda depois do episódio, né? Exatamente. E aí que a gente tem que tomar cuidado. Porque a igreja é o quê de Cristo, irmãos? A noiva, não é? Nós, igreja, temos o papel idêntico a de uma noiva. Só que tem membro, quem fala isso, eu acho que até o Eliseu Rodrigues fala isso, né? Me perdoa o termo chulo, mas tem crente, líder, que trata a noiva como prostituta, não é? Infelizmente. A noiva é noiva, irmãos. A noiva não é para estar ataviada, pura. Essa tradição dos padrinhos é para quê? Não é aquele negócio de que os caras deviam guardar a virgindade da noiva, guardar a noiva de possíveis sequestros ou de assaltos, né? Os protetores, não tinha esse negócio? A igreja, ela tem que entender o papel matrimonial, ou seja, se apresentar como alguém que não tem do que se envergonhar, uma noiva que foi fiel. Né? Nós ainda estamos no processo de noivado, né? O casamento ele se cumpre quando? No arrebatamento, não é isso? O Senhor vem até metade e a igreja sobe a outra metade. O casamento se concretiza ali. E aí vem as bodas do Cordeiro depois, né? Que é a festa de casamento. Mas até lá a igreja tem que se guardar nesse sentido. E aí que entra o grande perigo, né? A quem mais é dado, mais é cobrado. O líder que trata a igreja como uma meretriz, como uma prostituta, vai ser cobrado feio. Né? E muitas das vezes o membro também se comporta dessa forma, né? Porque o membro que escandaliza, que comete coisas, pecados, sem se importar com a imagem da igreja, também está manchando a imagem da noiva, não é? Infelizmente, né, irmãos? Deus anuncia que a missão de Ezequiel era dura, pois transmitiria sua mensagem e passaria por lutas e tribulações. Vamos avançar, irmãos? Senão não vai dar tempo, tá? Vamos para Daniel. As revelações divinas da história. Por que eu estou falando que não vai dar tempo? Porque tem a prova ainda para entregar para vocês. Eu já comecei falando lá no início da nossa aula que ele colocou as relações divinas da história justamente porque foi a Daniel que Deus revelou inúmeros acontecimentos que iriam se desenrolar ao longo da história da humanidade, irmãos. Então, o papel do profeta Daniel, as profecias, as interpretações, os sonhos, as visões, que não somente Daniel teve, mas outros personagens também, têm a ver, estão intimamente ligados com a nossa história, com a história da humanidade. O nome do profeta Daniel significa Deus é meu juiz. Porém,
quando ele vai cativo à Babilônia, qual vai ser o nome dele, irmãos? Quem lembra? Belsazar, que era um nome teofórico. Alguém sabe dizer o que é um nome teofórico? Eu explico para os irmãos. Um nome teofórico é um nome que faz referência a um Deus. Por exemplo, Joel é um nome teofórico. O que significa Joel? Jeová é Deus. Não tem um El no Joel? É um nome teofórico. É um nome que faz referência a Deus, ok? Tal como Daniel, é um nome teofórico. Mas Beltesazar também era um nome teofórico, só que fazia referência a uma divindade pagã, uma divindade babilônica. Bel, divindade chamada Bel, ok? Os mestres evangélicos geralmente identificam o autor desse livro como o próprio Daniel, mencionado em Ezequiel. Irmãos, lembrando que eu já falei lá no princípio da aula e falei em outras unidades. Temos que nos atentar à questão das contemporaneidades. Daniel também é contemporâneo de Ezequiel e de outros profetas também. Então, enquanto está acontecendo tudo aquilo lá na Babilônia, né, Daniel sendo alçado a grandes posições no império, tem outros profetas também que vieram logo após ele, antes dele, e alguns também que estavam simultâneos a ele, ok? Daniel era descendente de uma família real de Judá, ou sua família pertencia à nobreza ou à classe alta. Por que o autor traz essa informação? A forma como o livro começa, quando a gente vê aqueles jovens formosos, né, sendo levados à presença do rei para serem magos e conselheiros, não foi qualquer jovem, irmãos, não foi qualquer pé rapado que eles pegaram na esquina. Geralmente, esses impérios, eles já aproveitavam a educação que as pessoas tinham na família real. Então, se Daniel fazia parte de uma família influente, de uma nobreza, provavelmente a educação dele já tinha sido muito boa, comparado com as dos outros meninos. Então, o império só ia aproveitar aquela educação que ele teve, só ia pegar aquela educação judaica que ele teve e aplicar a educação babilônica, simples. E assim aconteceu com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e com os outros jovens também, que foram conduzidos à corte babilônica, tá? O livro foi escrito em Babilônia, ok? Não foi escrito nem em Judá, nem em Israel, mas na Babilônia, haja vista que Daniel também era um exilado. Hill e Walton afirmam que a soberania de Deus é o centro desse livro. Por quê, irmãos? Porque, como eu disse, as profecias apontam para o fato de que Deus controla a história. Deus é o responsável pelo desenrolar da história. E do controle de Deus nada foge. Ok? Por isso que a soberania de Deus é o centro desse livro. No relato dos acontecimentos da vida de Daniel e seus amigos, a ênfase está na vida de fé em um mundo cada vez mais hostil. Por que ele disse que a ênfase está lá? Fornalha de fogo, irmãos. Cova dos leões. O mundo em que eles viviam, irmãos, era um mundo hostil à fé judaica. Os caras odiavam os judeus, eles eram cidadãos de segunda categoria. Além da inveja, né? Porque o cara era um exilado e estava subindo a um posto muito grande no império. Então o cara que era babilônico, que era caldeu, já ficava com inveja dele. Quem é esse Daniel para vir aqui ocupar esse cargo? Então, era um ambiente muito hostil. Mesmo assim, eles viviam a fé deles. Quando teve aquele decreto de que não era para ninguém adorar nenhum Deus, o que Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram fazer? Foram adorar o Deus deles, irmãos. Não se curvaram à estátua. E às vezes para a gente pode ser um negócio idiota, né? Se curvar para a estátua. Não, é só a estátua de um político. Não. Aquilo ali era adoração pagã. Culto à personalidade. Igual eles faziam em Roma, né, com o imperador romano. Então, o ato de se curvar para a estátua de Nabucodonosor era o ato de adorar a estátua de Nabucodonosor. Se um judeu é judeu de verdade, nunca que ele iria se curvar. Jamais, irmãos. Inclusive, só uma curiosidade,
Tem um livro que se chama, acho que é o Holocausto segundo o Judaísmo. A visão teológica do Holocausto, alguma coisa assim, eu esqueci o nome exato. O autor, ele fala sobre isso. Ele fala que nessa época, em outras épocas também, muitos judeus se matavam. Eles se matavam para não praticar idolatria. Ou um matava o outro, ou eles mesmos se matavam para não praticar idolatria. Eles prefeririam morrer a praticar a idolatria. Isso aconteceu em várias circunstâncias com eles. O contexto histórico. Potência dominante, Babilônia. Porém, a Babilônia vai cair. Acontece isso na mesma noite em que o filho de Nabucodonosor, Belsazar, estava dando aquela festa no palácio. Aí ele vai ver aquela visão lá, da mão escrevendo na parede, Menê, Menê, Tekel e Parsim. Pesado fostes na balança e foste achado em falta, E aí, enquanto ele estava se vangloriando, se banqueteando, inclusive utilizando os utensílios do templo, vem lá os medos persas e dominam a Babilônia. Tomam o controle. E aí vai mudar da Babilônia para o Império Medo-Persa, ok? A Babilônia era um centro de idolatria onde abundava o sincretismo e o politeísmo. Irmãos, tanto é que os judeus chamam de Grande Babilônia qualquer coisa ruim. Inclusive, eles comparam o inferno à Babilônia. Não é isso? Em Apocalipse a gente vê essa linguagem, Caiu, a grande Babilônia caiu, não é? A gente tem essas comparações. Tamanha idolatria, imoralidade que habitava esse local. Então veja onde Deus inseriu o povo como castigo, irmãos. Porque não é só o fato de ser exilado, mas de ser exilado no meio de um povo imoral. Entende? Vocês já assistiram Tropa de Elite? Alguém aqui também já assistiu? Tem uma cena que o Capitão Nascimento chega no Capitão Fábio. Ele queria entrar no BOPE, só que ele era um policial corrupto. Aí antes dele pedir para sair do curso, o Capitão Nascimento chega nele e fala: olha, o seu lugar não é aqui. Seu lugar é com prostituta. Não sei se vocês lembram dessa cena. Seu lugar é com traficante. Seu lugar é com cafetão. Fala desse jeito. Por que ele estava falando aquilo? Porque ele não merecia estar no meio das pessoas que tinham o caráter íntegro. A mesma coisa, eu vejo Deus falando isso para o povo. Vocês não pecaram contra mim? Vocês não praticaram idolatria? Vocês não me traíram? Então agora vocês vão habitar num povo que é imoral, no meio de um povo que adora um pedaço de madeira, num povo que é sanguinário. Aquilo ali também era vergonha para eles, irmãos. Então não era só a questão do exílio, era o tipo de povo com o qual agora eles tinham que habitar. Vergonhoso, vergonhoso demais. Apesar de todo esse contexto idólatra, a Babilônia foi o local onde surgiram as sinagogas. Então, para quem não sabe, fique sabendo agora que as sinagogas surgiram durante o exílio. Por quê? Porque não tinha templo, não tinha sacrifício. Então, as sinagogas surgiram como uma alternativa ao culto judaico. Então, era um local onde eles poderiam se reunir. E até hoje existem as sinagogas, ok? Irmãos, vamos encerrar? Não, ainda não. Vamos ver essa parte aqui. A estátua, tem mais ainda 4 minutos. A estátua profética está relacionada diretamente à história dos povos e dos impérios. Lembra que Nabucodonosor teve um sonho e viu a estátua? Cabeça de ouro, e aí vai descendo, os braços e o tronco ali, não lembro se era prata ou bronze, aí vai descendo até os pés, que é ferro misturado com barro, não é isso? E cada pedaço da estátua representa um império. Assim como também os animais, da visão dos 4 animais, representam os impérios. Irmãos, isso daí é uma coisa que vai ser tão certeira, porque realmente nós tivemos 4 grandes impérios até a vinda de Cristo. O Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, e depois vem o Império Macedônico e o Império Romano. O Império Romano, muitas pessoas, eu particularmente entendo dessa forma, tá? Algumas pessoas entendem
que o Império Romano não faz parte dessa estátua, mas faz parte sim, irmãos. Provavelmente o que simboliza o Império Romano é os pés de barro misturado com ferro. E aí vai vir aquela rocha que vai descer e vai despedaçar, né? E vai fazer com que toda a estátua venha a ruir. O ventre e as coxas de bronze representavam o quê? Aqui ele vai descrever, ó. A Babilônia representada pela cabeça de ouro. O peito e o braço de prata apontavam para os medos e persas. O ventre e as coxas de bronze, a Grécia. E a perna de ferro e os pés representavam Roma. E por fim, os 10 dedos dos pés apontavam para o reino do anticristo. E por que desce uma rocha e despedaça, irmãos? Os irmãos sabem o porquê? Não tem isso na visão? Uma rocha se desprende, vem rolando e despedaça. O último não é o reino do anticristo. A rocha ela vai bater logo na onde? Na parte de baixo, no reino do anticristo. Vai despedaçar ela, ok? Então, essa parte final da visão representa a vitória de Cristo sobre o anticristo. E o controle de Deus sobre toda a história. Bom, irmãos, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje.